Durante séculos, a humanidade acreditou que a história de Jesus estava completa nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses textos, canonizados pela Igreja entre os séculos II e IV, moldaram não apenas a fé cristã, mas também toda a visão ocidental sobre Deus, o homem e a criação. Mas e se eu te dissesse que a história não está inteira? Que existem ensinamentos que nunca chegaram até nós, porque foram ocultados, silenciados ou até mesmo destruídos? É aqui que entra o mistério do evangelho perdido da criação. Os estudiosos sabem que, nos primeiros séculos do cristianismo, circularam dezenas de evangelhos. Muitos deles ofereciam visões diferentes da mensagem de Jesus, algumas até mais profundas e espirituais do que as que conhecemos hoje. Estamos falando dos chamados evangelhos apócrifos e gnósticos, textos como o Evangelho de Tomé, o de Maria Madalena, o de Filipe e o famoso Evangelho de Judas. Esses escritos não foram aceitos pela Igreja oficial, muitas vezes porque apresentavam uma visão muito mais interiorizada da fé. Para eles, o reino de Deus não era um lugar físico, nem uma promessa distante. Era algo presente, vivo, acessível a cada ser humano no seu interior. Entre esses textos, circulavam fragmentos e ensinamentos que falavam de um segredo profundo, a verdadeira natureza da criação. O que conhecemos através do Gênesis, com Adão, Eva, o Jardim do Éden e a queda, seria apenas uma interpretação simbólica, um reflexo incompleto de uma verdade muito mais ampla. Jesus, em seus encontros com os discípulos mais próximos, teria revelado que a criação não é um ato concluído no passado, mas um processo contínuo que acontece a cada instante, tanto no cosmos quanto dentro de nós. A grande pergunta é: por que esses evangelhos desapareceram? A resposta está na própria história da Igreja. Nos primeiros séculos, havia uma disputa intensa sobre qual interpretação do cristianismo seria considerada oficial. Havia correntes místicas e filosóficas que entendiam Cristo não apenas como Salvador, mas como mestre de sabedoria que veio lembrar à humanidade de sua origem divina. Essas correntes gnósticas falavam de um Deus supremo, invisível e transcendente, diferente do Deus criador do Antigo Testamento, que era visto como um artesão limitado da matéria. Para elas, o verdadeiro segredo estava em despertar a centelha divina aprisionada dentro de cada ser humano. Esse ensinamento era perigoso para a Igreja em formação. Se cada indivíduo pudesse acessar o divino dentro de si, se a criação fosse algo vivo no coração humano, então não haveria necessidade de uma instituição controladora, de dogmas rígidos, nem de uma autoridade que determinasse o caminho da salvação. A experiência com Deus seria direta, livre, sem intermediários. Foi por isso que, a partir do século IV, muitos desses textos foram perseguidos, queimados e declarados heréticos. Mas, como a verdade sempre encontra um caminho para sobreviver, parte desse conhecimento resistiu em manuscritos escondidos no deserto, em tradições orais e até mesmo em símbolos ocultos na própria Bíblia que temos hoje. Em 1945, por exemplo, camponeses egípcios encontraram uma biblioteca secreta em Nag Hammadi, com mais de 50 textos gnósticos esquecidos. Entre eles, passagens que falam sobre Jesus transmitindo ensinamentos secretos aos discípulos após a ressurreição, ensinamentos que revelavam a origem da alma, o papel da consciência e o mistério da criação. O que se descobre nesses textos é fascinante. Jesus não falava apenas de um reino futuro, mas de um reino presente que já existe dentro de nós. Ele falava da criação como um ato de luz, onde a verdadeira realidade não está no mundo material que vemos, mas em uma dimensão espiritual mais profunda. Esse era o segredo, e talvez por isso foi ocultado, pois quem desperta para essa verdade se liberta do medo, da manipulação e da dependência de instituições externas. O Evangelho perdido da criação, portanto, não é apenas um livro desaparecido no tempo. Ele é uma metáfora para um conhecimento vivo, que pulsa nas entrelinhas dos textos antigos e dentro da própria alma humana. É o Evangelho que nos lembra de onde viemos, qual é a nossa verdadeira essência e como podemos participar conscientemente do ato eterno da criação. Ao longo desta jornada, vamos mergulhar nesse mistério,
entender o que Jesus realmente quis dizer sobre a origem do mundo, sobre a luz que nos habita e sobre o poder criador escondido em cada palavra, pensamento e gesto. O capítulo que a Igreja tentou apagar da história talvez seja, na verdade, o mais importante de todos. Aquele que nos mostra que não somos apenas criaturas passivas, mas co-criadores do divino. Quando falamos em criação, nossa mente quase sempre se volta para o relato do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Para a tradição judaico-cristã oficial, esse foi um evento único, que ocorreu em um passado remoto e deu origem a tudo o que existe. Mas os primeiros cristãos, especialmente os que beberam das fontes gnósticas e místicas do cristianismo primitivo, enxergavam a criação de uma forma muito diferente. Para eles, a criação não era apenas um fato histórico, um episódio isolado na linha do tempo. Era um processo vivo, contínuo, que ainda hoje está acontecendo dentro de cada ser humano. Essa visão nos convida a perceber o universo não como algo terminado, mas como uma obra em movimento, um tecido que se renova a cada instante. Se olharmos atentamente, veremos que a própria natureza nos dá pistas dessa realidade. O nascer e o pôr do sol, as estações que se sucedem, as células que se renovam em nosso corpo, o ciclo da vida e da morte. Para os místicos cristãos, esses ciclos eram reflexos da criação divina em ação, pulsando constantemente. A criação não foi um ontem distante, ela é o eterno agora. Nos evangelhos canônicos, há pistas discretas dessa visão. Quando Jesus diz, "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também", João 5,17, ele está indicando que o ato criador não cessou. Deus continua criando e Jesus participa desse movimento divino. Os gnósticos interpretavam isso como um convite. Se Cristo é o Verbo encarnado e o Verbo é a própria força criadora, então cada ser humano, ao se conectar com o Cristo interior, pode participar desse mesmo processo. Essa ideia era revolucionária. Ela transformava completamente a forma como os cristãos entendiam sua existência. Não se tratava apenas de esperar por uma salvação futura, mas de cooperar com a criação no presente. A vida se tornava, portanto, um campo de manifestação do divino. Cada pensamento, cada palavra e cada ação humana podiam ser vistos como sementes criadoras, capazes de gerar realidades. Alguns textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, trazem frases atribuídas a Jesus que apontam para essa visão. Uma delas diz, "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo." Essa passagem sugere que a verdadeira criação não está apenas nas estrelas e na terra, mas no despertar da consciência humana. A criação, portanto, é tanto cósmica quanto interior. Os primeiros cristãos que seguiam essa linha de pensamento compreendiam que o mundo material, por si só, não era a realidade última. Ele era apenas a superfície, um reflexo imperfeito de uma dimensão mais elevada, invisível, feita de luz e consciência. A verdadeira criação vinha dessa fonte superior. Nesse contexto, Jesus não era apenas o Salvador, mas o revelador, aquele que recordava às pessoas sua origem divina e mostrava o caminho para se reconectar com a fonte da criação. Essa perspectiva também mudava a forma de interpretar o Gênesis. Para esses grupos, Adão e Eva não eram simplesmente personagens históricos, mas símbolos da humanidade em seu processo de consciência. O pecado original não era visto como uma transgressão moral, mas como o esquecimento da nossa verdadeira identidade divina. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento, o ser humano passou a viver aprisionado na ilusão da separação, esquecendo-se de que fazia parte da própria vida divina. A missão de Cristo, então, era despertar essa memória perdida e reconduzir a humanidade ao Éden interior. Essa leitura espiritual da criação traz implicações profundas. Ela nos faz perceber que não estamos à parte do universo, mas somos expressão dele. Cada respiração, cada batida do coração, cada instante da nossa vida é um prolongamento da criação. Jesus ensinava que o Pai estava sempre presente e que nós também podemos ser canais dessa presença. O reino de Deus não era um lugar distante, mas uma realidade viva, que se manifesta na medida em que tomamos consciência de quem realmente somos.
Mas por que essa visão foi tão combatida pela igreja oficial? Porque ela dispensava intermediários. Se a criação está acontecendo dentro de nós, se o reino é interior, então ninguém precisa de um templo externo para se conectar a Deus. Não é necessário esperar pela autorização de sacerdotes ou seguir rituais impostos por instituições. A experiência do divino se torna pessoal, direta, intransferível. Essa liberdade espiritual ameaçava o poder centralizado que a igreja buscava consolidar. E assim, pouco a pouco, a visão da criação como processo vivo foi sendo silenciada. No lugar dela, sobreviveu a narrativa de um Deus distante, que criou o mundo no passado e agora observa de longe, exigindo obediência. Mas as sementes dessa visão mais profunda permaneceram ocultas nos evangelhos rejeitados, em tradições místicas, em símbolos herméticos e até nas entrelinhas das palavras de Cristo preservadas no Novo Testamento. Hoje, revisitar esse mistério é mais do que um exercício histórico. É um chamado espiritual. Quando entendemos que a criação não terminou, percebemos que a cada instante podemos recriar nossa vida, nossos pensamentos e nosso mundo. Passamos a assumir responsabilidade pelo que manifestamos, reconhecendo que somos, de alguma forma, colaboradores da obra divina. O segredo que os primeiros cristãos guardavam é simples e, ao mesmo tempo, transformador. A criação não é apenas o que aconteceu, é o que está acontecendo agora, dentro e fora de nós. E reconhecer isso é o primeiro passo para despertar a centelha divina que Cristo veio reacender na humanidade. Quando abrimos o Gênesis, encontramos a imagem de um Deus criador que dá forma ao universo em 6 dias e descansa no 7º. Esse relato foi aceito durante séculos como a versão oficial da origem de todas as coisas. Mas os primeiros cristãos ligados à tradição gnóstica levantavam uma questão perturbadora. E se esse Criador descrito no Antigo Testamento não fosse o verdadeiro Deus Supremo? Essa era uma ideia ousada, até perigosa para a época. Os gnósticos afirmavam que o Deus do Gênesis, aquele que molda o barro, impõe leis rígidas e expulsa Adão e Eva do paraíso, não era o Deus verdadeiro que Jesus revelava. Para eles, esse Criador era o demiurgo, um ser poderoso, mas limitado, que fabricou o mundo material sem compreender plenamente a essência do divino. O demiurgo era visto quase como um artesão cósmico, habilidoso em organizar a matéria, mas ignorante da plenitude espiritual. Acima dele, existia o Deus desconhecido, a fonte suprema de toda vida e luz. Esse Deus não podia ser descrito em palavras, não habitava templos, não se limitava a mandamentos ou formas. Ele era pura consciência, amor e unidade. Enquanto o demiurgo criava um mundo de matéria, sujeito à corrupção e à morte, o Deus desconhecido era a eternidade em si mesma, a fonte da verdadeira criação. Os primeiros cristãos que seguiam essa linha interpretavam a missão de Jesus justamente como a de revelar esse mistério. Cristo não veio apenas salvar do pecado, mas mostrar que havia algo além do Deus que a tradição religiosa oficial apresentava. Ele falava de um Pai amoroso, invisível, que não condenava nem punia, mas que habitava em segredo dentro de cada ser humano. Foi por isso que muitos de seus ensinamentos chocaram os religiosos da época, quando dizia: "Eu e o Pai somos um", ou "O reino de Deus está dentro de vós". Ele não estava apenas repetindo tradições judaicas, mas trazendo uma revelação nova, a de que o verdadeiro Deus era infinitamente maior que o Criador material descrito nos escritos antigos. Para os gnósticos, a alma humana era uma centelha desse Deus desconhecido, caída na prisão da matéria. O corpo e o mundo físico eram obra do demiurgo, mas dentro de nós havia uma fagulha de luz que não pertencia a ele, e sim a fonte suprema. Por isso, a vida espiritual não consistia em agradar ao Criador do mundo material, mas em despertar dessa ilusão e se reconectar com o verdadeiro Deus da luz. Esse ensino mudava tudo. Se a matéria era obra de um Criador imperfeito, então o objetivo da alma não era se apegar ao mundo físico, mas transcendê-lo. A verdadeira criação não estava nas coisas que perecem, mas na dimensão espiritual que permanece. Jesus teria revelado que cada ser humano pode acessar essa realidade interior, lembrando-se de sua origem. É por isso que, nos evangelhos gnósticos,
encontramos frases que parecem tão diferentes do cristianismo institucional. Se aquilo que tendes em vós não vos salvar, aquilo que não tendes em vós vos destruirá. A figura do Deus desconhecido aparece até em outras tradições. O apóstolo Paulo, quando visitou Atenas, mencionou um altar erguido ao Deus desconhecido, Atos 17:23. Para os gregos, esse altar era uma homenagem a uma divindade misteriosa, não nomeada. Mas Paulo reinterpretou esse símbolo, dizendo que esse Deus era justamente aquele que ele anunciava. Muitos estudiosos veem nisso um eco da mesma intuição gnóstica, de que existe uma realidade divina maior do que qualquer religião conseguiu descrever. Naturalmente, essa ideia foi considerada heresia. Dizer que o Deus criador do Antigo Testamento não era o Deus verdadeiro era algo intolerável para a ortodoxia judaica e cristã. Mas, em silêncio, comunidades inteiras guardaram essa visão, acreditando que Jesus tinha revelado algo mais profundo do que as instituições religiosas estavam dispostas a aceitar. O contraste entre o demiurgo e o Deus Supremo também traz uma reflexão atual. Muitas pessoas ao longo da história se afastaram da fé porque não conseguiam conciliar a imagem de um Deus severo, punitivo e contraditório com a ideia de um Deus de amor. Talvez porque, sem saber, estavam olhando apenas para o Criador da matéria e não para a fonte espiritual que Jesus revelou. O verdadeiro Deus não é aquele que vigia e condena, mas aquele que ilumina e liberta. Essa revelação é, em essência, o coração do evangelho perdido da criação, a compreensão de que existe uma origem mais elevada do que o mundo material pode mostrar. Somos chamados a olhar além da superfície, além das leis da matéria, para descobrir a dimensão eterna que sempre esteve em nós. Ao reconhecer isso, entendemos que a nossa existência não é um acidente nem uma prisão sem saída. O corpo pode ser limitado, o mundo pode ser imperfeito, mas a alma é reflexo da fonte infinita. E o caminho que Jesus ensinava era justamente este: relembrar de onde viemos, despertar para o Deus desconhecido e participar conscientemente da verdadeira criação, aquela que não está nas mãos de um demiurgo, mas no coração da própria eternidade. Entre os mistérios mais profundos da tradição cristã, há um conceito que atravessa não apenas os evangelhos, mas também antigas tradições místicas e filosóficas: o Logos ou o Verbo. O Evangelho de João começa com palavras enigmáticas que parecem ecoar um segredo ancestral. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse não é um simples prólogo poético. É uma chave para compreender como os primeiros cristãos viam a criação. O Verbo não é apenas palavra falada, mas a própria força criadora, a vibração primordial que deu origem a tudo. Em outras tradições, encontramos ideias semelhantes. No Egito Antigo, dizia-se que o deus Ptah criou o mundo pelo poder da palavra. Na Índia Védica, o som sagrado Om era considerado a origem do universo. No hermetismo grego, o Logos era o princípio racional e espiritual que estruturava a realidade. Para os seguidores mais próximos de Jesus, esse mistério não era apenas filosofia, era experiência viva. Eles acreditavam que Jesus não apenas falava sobre o Verbo, ele era a encarnação dele. O Cristo representava o poder criador manifestado em forma humana, mostrando à humanidade que essa mesma força também habita dentro de nós. Mas o que significa, na prática, dizer que o Verbo cria? Significa compreender que tudo o que existe começou em forma de pensamento, de intenção, de vibração. Antes de algo se tornar matéria, primeiro existe como ideia, como consciência. Assim, o Logos não é apenas a fala divina no início dos tempos, mas o fluxo criador que se manifesta constantemente no presente. É nesse ponto que entra a noção da palavra perdida. Muitos textos gnósticos e tradições esotéricas falam de uma palavra original, um nome divino, um som sagrado que os homens esqueceram. Essa palavra não é apenas um termo específico, mas a consciência de que nossas palavras, pensamentos e emoções participam do ato criador. O esquecimento da palavra é, portanto, o esquecimento do nosso poder criativo. Jesus parecia querer despertar esse poder, quando dizia:
Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá. Ele não estava apenas usando uma metáfora exagerada. Ele falava sobre a potência do verbo, sobre como a consciência alinhada ao divino pode gerar transformações reais. Os evangelhos gnósticos reforçam essa visão. No evangelho de Tomé, encontramos uma frase atribuída a Jesus: se disserdes montanha, move-te, ela se moverá. A força está na palavra pronunciada em sintonia com o Espírito. A criação acontece quando pensamento, palavra e intenção se tornam um só. A igreja institucional, porém, temeu esse ensinamento, porque se o ser humano descobre que suas palavras e pensamentos possuem poder criador, ele se torna livre. Ele não depende de autoridades externas para interceder junto a Deus. Ele mesmo se torna um co-criador, um filho do Verbo. Essa é a essência do Evangelho ocultado: despertar a humanidade para sua capacidade criadora. Essa ideia da palavra perdida também aparece na tradição mística judaica, especialmente na Cabala. Ali se fala do nome inefável de Deus, composto de letras sagradas que sustentam a existência. Pronunciar esse nome seria tocar diretamente o poder criador. No entanto, esse conhecimento foi sendo cada vez mais velado, reservado a poucos iniciados. Da mesma forma, o cristianismo esotérico acreditava que Jesus restaurava o acesso a essa palavra, lembrando os homens de sua natureza criadora. Mas há um detalhe ainda mais profundo. A palavra não se refere apenas ao que dizemos em voz alta. Cada pensamento silencioso, cada emoção cultivada no coração é também uma forma de verbo. A vibração interior molda nossa realidade tanto quanto as palavras externas. É por isso que os ensinamentos de Jesus enfatizavam não apenas a fala, mas também a pureza da mente e do coração. O que carregamos dentro de nós se manifesta fora, porque participamos continuamente do fluxo do Logos. Ao compreender isso, percebemos que o mundo em que vivemos é, em parte, reflexo coletivo de nossas palavras e pensamentos. O caos, a discórdia, a violência que vemos são também frutos de verbos distorcidos, palavras lançadas sem consciência, intenções carregadas de medo ou de ódio. Da mesma forma, a harmonia, a compaixão e a beleza nascem de verbos alinhados ao amor divino. A mensagem oculta que os primeiros cristãos preservavam é clara: a criação não terminou, e nós somos participantes dela por meio do Verbo. O Logos não está apenas em Deus distante, mas em cada ser humano que desperta para esse poder. Quando falamos, pensamos e agimos em sintonia com o amor, estamos recriando o mundo em sua forma mais elevada. Esse é o mistério da palavra perdida. Não um som mágico que devemos redescobrir, mas a lembrança de que somos, nós mesmos, palavras vivas do Criador. Jesus foi a palavra encarnada para mostrar que toda a humanidade também é chamada a ser expressão do Logos. Portanto, o segredo não é apenas adorar o Verbo, mas tornarmos-nos conscientes dele em nós. Reconhecer que cada frase, cada pensamento, cada gesto é parte do fluxo criador. Quando despertamos para isso, não apenas repetimos a criação do início dos tempos, mas nos tornamos co-criadores da eternidade. Ao avançarmos na jornada pelo evangelho perdido da criação, entramos agora em um dos mistérios mais profundos e reveladores: o Logos. Essa palavra, que na tradição grega significa verbo, razão ou princípio, assume uma dimensão grandiosa quando aplicada à espiritualidade e à mensagem de Jesus. João, o evangelista, abre o seu relato com uma afirmação que ecoa como um trovão ao longo dos séculos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui não falamos apenas de uma palavra comum, mas de uma força criadora primordial. O Logos não é apenas som, não é apenas linguagem, mas o princípio organizador do universo. É o sopro que traz ordem ao caos, a vibração que dá forma ao que antes era apenas vazio. Para os gregos antigos, o Logos era a razão cósmica que sustentava a ordem da natureza. Para os hebreus, ecoava a ideia da palavra criadora de Deus em Gênesis: e disse Deus, haja luz. Assim, a criação se inicia com a fala divina, com a linguagem que cria realidades. Jesus, ao ensinar sobre o Logos,
não estava simplesmente repetindo conceitos filosóficos. Ele revelava que cada ser humano carrega dentro de si essa centelha criadora. O Logos não é externo, distante ou restrito a um Deus inacessível. Ele vibra no interior de cada alma. Quando falamos, pensamos ou mesmo sentimos, estamos usando fragmentos desse poder original. É por isso que tantas tradições alertam sobre a responsabilidade da palavra. Ela não é apenas som, mas energia viva que molda destinos. O Evangelho perdido da criação nos mostra que Jesus via a linguagem não como um instrumento comum, mas como um código secreto da própria criação. O Logos era o DNA espiritual do universo, e entender sua natureza era desvendar o caminho de volta à unidade com o Pai. É por isso que ele frequentemente se referia a si mesmo como a Palavra Viva, pois não apenas transmitia o Logos, ele era a encarnação dessa força criadora. Se olharmos para os relatos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, percebemos um eco dessa verdade. Jesus diz: se o que está dentro de ti não estiver em harmonia com o que está fora te destruirá. Mas se trouxeres à tona o que está dentro de ti, isso te salvará. O que é esse dentro, senão o Logos? Uma palavra silenciosa, uma vibração interior, um campo de criação que, quando despertado, alinha o ser humano ao próprio cosmos. Esse é o segredo que muitas instituições religiosas preferiram ocultar ou suavizar. Reconhecer que o Logos habita em cada pessoa é reconhecer que todos são, de certo modo, co-criadores, filhos do mesmo princípio criador que moveu as estrelas e deu forma às águas primordiais. Não há intermediários absolutos, não há muros entre Deus e o homem. A barreira foi criada não pelo Criador, mas por sistemas de poder que temiam uma humanidade consciente de sua verdadeira natureza. O Logos também nos ensina algo profundo sobre o poder do som e da vibração. Em antigas tradições místicas, o universo é visto como música, como uma sinfonia infinita que se expressa em ondas e frequências. Da mesma forma, a palavra humana carrega esse eco. Quando pronunciamos algo, imprimimos no ar uma vibração que pode curar ou ferir, criar ou destruir. Jesus advertia: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Aqui ele não falava apenas de moralidade, mas de uma lei cósmica. A linguagem é criadora, e aquilo que proferimos retorna a nós como realidade manifestada. O Evangelho perdido da criação revela, portanto, que o Logos é um caminho de redenção. Ao alinhar nossas palavras, pensamentos e intenções à ordem divina, nos reconectamos ao ritmo original do universo, tornamo-nos harmônicos com a música da criação. Essa é a verdadeira oração, que vai além de rituais e repetições vazias. É a vibração consciente, a palavra proferida com pureza, o silêncio que carrega o som da eternidade. Assim, quando João afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele não descreve apenas o nascimento físico de Jesus. Ele fala do momento em que o Logos, a energia criadora, se condensou em forma humana para mostrar à humanidade que esse mesmo poder também habita dentro dela. O Cristo é a encarnação desse princípio, mas ele não o monopoliza. Pelo contrário, ele o desperta em cada coração. O segredo que a Igreja muitas vezes escondeu é justamente este: o Logos não é exclusividade de uma instituição, mas herança divina de todos os seres. O verdadeiro templo é a própria alma, e a verdadeira liturgia é aprender a usar conscientemente a linguagem da criação, palavras, pensamentos, intenções, para alinhar-se ao amor, à verdade e à vida. Portanto, compreender o Logos é mais do que estudar teologia, é redescobrir nossa participação no mistério da criação. Cada frase, cada oração, cada pensamento se torna um ato criador, uma semente lançada no campo infinito da existência. Jesus nos convida a cultivar essas sementes com consciência, para que floresçam em harmonia com o propósito divino. Se até agora exploramos o Logos como o princípio criador do universo, agora chegamos a um ponto ainda mais íntimo e revelador: o ser humano como imagem e reflexo da criação. Jesus não falava apenas sobre céus, astros e forças cósmicas distantes. Ele revelava que tudo aquilo que vemos no macrocosmo se espelha dentro de nós. O homem é, portanto, um microcosmo,
um universo em miniatura que contém, em sua essência, a mesma luz que acendeu as estrelas. Quando o livro de Gênesis afirma, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, muitos interpretam de forma literal, imaginando Deus como um ser antropomórfico. Mas o Evangelho perdido da criação nos mostra que a ideia é muito mais profunda. Trata-se de uma estrutura espiritual. Assim como o cosmos se organiza em camadas, energias e vibrações, o ser humano também possui níveis, corpo, alma e espírito, que refletem a ordem da criação. Jesus ensinava que o reino de Deus não estava em templos de pedra, nem em Jerusalém, nem em qualquer lugar físico limitado. Ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Essa frase, registrada no Evangelho de Lucas e ecoada em textos gnósticos, é uma chave que abre a compreensão da criação interior. O homem carrega dentro de si o mesmo poder criador que formou o universo. O corpo humano é o templo, a alma é o altar e o espírito é a chama eterna que nunca se apaga. Os antigos mestres espirituais, tanto no judaísmo místico quanto nas tradições herméticas, descreviam essa correspondência entre o homem e o cosmos. O coração era visto como o sol interior, irradiando vida, os pulmões como as colunas de ar que sustentam o sopro divino, o sangue como rios que espelham os cursos das águas do Éden. Até mesmo o cérebro era comparado ao firmamento, com suas constelações de pensamentos e sonhos. Jesus, em seus ensinamentos ocultos, retomava essas imagens, mostrando que a criação não era apenas um evento cósmico distante, mas algo que se renova a cada respiração do ser humano. Essa ideia também aparece nos textos apócrifos. No Evangelho de Tomé, por exemplo, encontramos a máxima: o reino está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem. O que isso significa senão que a criação não terminou? Ela continua, oculta aos olhos daqueles que buscam apenas sinais externos, mas revelada àqueles que voltam o olhar para dentro. O segredo que muitas instituições religiosas esconderam é que o homem não é um ser caído, impotente e totalmente separado de Deus. Pelo contrário, ele é uma semente divina, chamada a despertar sua própria criação interior. Esse despertar não acontece apenas pela fé cega ou pela obediência a dogmas, mas pelo reconhecimento de que dentro de cada um há uma centelha do Logos, pronta para florescer. Jesus deixou isso claro quando falava de parábolas ligadas ao crescimento: a semente de mostarda, o fermento no pão, a videira e seus ramos. Todas essas imagens apontam para um mesmo mistério. A vida interior se expande quando reconhecemos que o processo criador está em nós. A menor das sementes, quando cultivada, torna-se uma árvore que abriga pássaros. Assim também, a menor percepção da luz interior pode transformar todo o ser humano em um reflexo vivo da criação. A criação interior, portanto, não é apenas um conceito filosófico. É uma prática, um caminho. Envolve o modo como pensamos, sentimos, falamos e agimos. Cada escolha é um ato criador. Cada pensamento é um tijolo colocado na construção de nosso universo pessoal. Quando alinhamos nossa criação interior com o Logos, tornamo-nos harmônicos com a obra divina. Mas quando nos afastamos desse alinhamento, criamos desordem, sombras e sofrimento. O Evangelho perdido da criação nos lembra que o homem não é apenas criatura, mas co-criador. Ele participa ativamente do fluxo da vida, seja de forma consciente ou inconsciente. Jesus nos convidava a tomar consciência desse poder, para não sermos reféns das ilusões e dos medos, mas sim artífices de uma realidade iluminada. É por isso que ele dizia: vós sois a luz do mundo. Essa afirmação não é uma metáfora vazia. Ela é a revelação de que cada pessoa é um reflexo da luz primordial que brilhou no primeiro dia da criação. Reconhecer-se como luz é reconhecer que o universo não está separado de nós. Nós somos uma expressão dele. Assim, compreender a criação interior é compreender que a obra divina continua viva, pulsando dentro de cada respiração, de cada batida do coração, de cada impulso de amor. O homem é, ao mesmo tempo, fruto e jardineiro do cosmos, chamado a cultivar sua própria interioridade, como quem cuida de um jardim sagrado. Esse é o segredo que Jesus revelou e que a Igreja muitas vezes preferiu silenciar.
Não somos meros espectadores de uma história já escrita, mas autores, pintores e músicos de uma criação que se renova eternamente dentro de nós. Entre os símbolos mais poderosos das Escrituras, nenhum é tão intrigante quanto o Jardim do Éden. Para muitos, ele é apenas um lugar mítico onde a humanidade começou sua jornada e, por desobediência, foi expulsa. Porém, o Evangelho perdido da criação nos revela que o Éden não é apenas um espaço geográfico perdido no tempo, mas uma realidade espiritual que permanece acessível ao homem interior. No relato de Gênesis, o Éden é descrito como um jardim plantado por Deus, regado por um rio que se dividia em 4 braços, cheio de árvores frutíferas, entre as quais se destacavam 2, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A leitura literal reduz esse cenário a um episódio histórico, mas a leitura espiritual, aquela que Jesus transmitia aos seus discípulos mais íntimos, nos mostra que o Éden é, na verdade, a representação da própria condição primordial da alma. O Éden é o estado de unidade, de harmonia com o Logos. É a lembrança daquilo que somos quando estamos em plena sintonia com a criação. Ser expulso do Éden não significa apenas perder um lugar físico, mas perder a consciência dessa união. Reentrar na fragmentação, na separação, no esquecimento da verdadeira natureza divina que habita em nós. Jesus, em seus ensinamentos ocultos, muitas vezes fazia alusões ao retorno ao Éden, ainda que de forma velada. Quando ele falava sobre o reino dos céus como algo presente, já acessível, estava oferecendo um caminho de volta ao paraíso perdido. Não um retorno a um passado mítico, mas a uma realidade viva que pode ser experimentada no aqui e agora. A árvore da vida, por exemplo, é o símbolo da ligação direta entre o homem e Deus. Suas raízes estão no invisível, mas seus frutos se manifestam no visível. Comer do fruto dessa árvore significa experimentar a vida eterna, não apenas no sentido de imortalidade futura, mas como uma qualidade de consciência presente, onde o homem reconhece a eternidade dentro de si. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a fragmentação, a dualidade que aprisiona a mente. Ao provar dela, a humanidade entrou no campo da separação, certo e errado, luz e sombra, céu e terra. O mistério revelado pelo Evangelho perdido da criação é que ambas as árvores estão dentro de nós. O Éden não está perdido no tempo, mas no esquecimento. O rio que rega o jardim são as correntes de vida que fluem dentro do ser humano. Respiração, sangue, energia. Cada um de nós carrega o paraíso como um estado de consciência latente. Quando Jesus dizia, "Quem tem ouvidos, ouça", ele nos convidava a redescobrir esse jardim interior. O reino de Deus, como ele ensinava, é a restauração do Éden dentro do homem. O que foi perdido pela ignorância pode ser recuperado pela lembrança, pelo despertar. A expulsão do Éden também guarda outro mistério. O relato fala de querubins e de uma espada flamejante guardando o caminho da árvore da vida. Isso simboliza que o retorno não é feito de maneira fácil ou automática. Exige purificação, coragem e transformação. A espada flamejante representa o fogo da consciência que queima as ilusões e dissolve os véus que nos separam de nossa essência divina. Somente aqueles que atravessam esse fogo interior podem novamente provar do fruto da vida. É por isso que Jesus afirmava que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Esse novo nascimento é a travessia pelo fogo da espada, é deixar para trás o homem velho, preso à fragmentação, e renascer como um ser em harmonia com o Logos. É a volta ao Éden, não pela geografia, mas pela consciência desperta. Muitos místicos cristãos e gnósticos compreenderam esse mistério e o expressaram em símbolos. Para eles, o Éden era um arquétipo da alma pura. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que o verdadeiro paraíso não estava fora, mas dentro. Já os gnósticos afirmavam que a expulsão do Éden foi, em verdade, uma oportunidade de evolução, pois apenas ao se perder a unidade, o homem pode redescobri-la conscientemente, tornando-se co-criador junto de Deus. O que a Igreja institucional muitas vezes ocultou foi a ideia de que o retorno ao Éden não depende de uma autoridade externa, mas do despertar interior de cada indivíduo. Não há guardiões humanos,
Não há instituições que detenham a chave do paraíso. O verdadeiro caminho é interior, e a chave é a lembrança da centelha divina que arde em cada alma. Assim, o Jardim do Éden deixa de ser uma lembrança de perda para se tornar uma promessa de reencontro. Jesus não veio apenas redimir pecados, mas abrir o caminho de volta ao paraíso, não um jardim perdido no passado, mas uma realidade viva no presente. O mistério do Éden é o mistério da alma humana. Quando despertamos para a luz do Logos, descobrimos que nunca estivemos realmente separados. O paraíso sempre esteve em nós. Na tradição mística e esotérica, tanto do judaísmo quanto das filosofias antigas, o universo foi compreendido como tecido a partir de 4 forças fundamentais: terra, água, ar e fogo. Esses não eram vistos apenas como substâncias físicas, mas como princípios espirituais que sustentam toda a criação. Quando Jesus falava em parábolas, muitas vezes usava imagens ligadas a esses elementos, pois sabia que eles revelavam verdades ocultas sobre a própria natureza do homem e de sua ligação com o divino. O Evangelho perdido da criação nos mostra que o mistério dos 4 elementos é ao mesmo tempo cósmico e interior. Eles não existem apenas no mundo externo, mas também no interior do ser humano, refletindo a ideia de que o homem é um microcosmo. Cada elemento expressa uma qualidade da alma, e compreender esses princípios é aprender a restaurar a harmonia perdida. A terra representa a base, o corpo, a matéria. É o princípio da estabilidade, da sustentação e do enraizamento. Quando Jesus falava da semente lançada em boa terra, ele não falava apenas de agricultura, mas do coração humano capaz de receber e nutrir a palavra do Logos. A terra fértil é a alma aberta, que acolhe a luz e permite que ela dê frutos. Por outro lado, a terra seca ou pedregosa simboliza uma vida desconectada de sua raiz espiritual, onde nada pode florescer. A água é o símbolo da purificação, do fluxo e da vida em constante movimento. Desde o Gênesis, vemos o Espírito de Deus pairando sobre as águas, sinal de que a criação nasce desse elemento primordial. Jesus falava da água viva que jorra para a vida eterna, referindo-se à energia espiritual que limpa e renova. A água dentro do homem é também emoção, compaixão e capacidade de adaptação. Assim como a água molda pedras e abre caminhos, a alma que se abre à água do Espírito se deixa transformar e purificar. O ar é o sopro, o Espírito, o hálito divino que anima todas as coisas. Quando Deus formou o homem do pó da terra, foi o sopro que lhe deu vida. Jesus falava do Espírito como vento, invisível, imprevisível, mas real em sua força. No interior do homem, o ar corresponde ao pensamento, à respiração e à palavra. É a ponte entre o invisível e o visível. O ar é também oração, porque é no sopro que a palavra ganha vida e se torna vibração criadora. O fogo é o mais misterioso dos elementos, pois tanto ilumina quanto consome. É o símbolo da energia divina, da paixão e do despertar da consciência. Moisés o encontrou na sarça ardente. Os discípulos de Jesus o receberam em forma de línguas de fogo no Pentecostes. O fogo interior é a chama da alma que queima o ego, ilumina o coração e aquece a vida. Mas se não for controlado, pode destruir, pois é a energia do Logos em sua forma mais intensa. Esses 4 elementos não são separados, mas vivem em equilíbrio. No mundo externo, eles mantêm o ciclo da vida. A terra sustenta, a água nutre, o ar movimenta, o fogo transforma. No homem, eles formam o templo interior, o corpo, terra, as emoções, água, o pensamento, ar e o espírito, fogo. Quando estão em harmonia, o ser humano reflete o cosmos em sua plenitude. Mas quando um elemento domina ou está em desequilíbrio, surgem doenças, angústias e desconexão espiritual. O segredo revelado por Jesus, segundo o Evangelho perdido da criação, é que a verdadeira ascensão começa no equilíbrio desses elementos. Ele nos chamava a ser terra fértil, a beber da água viva, a respirar o Espírito e a manter acesa a chama do amor divino. Cada parábola, cada gesto, carregava ecos desses princípios, apontando para uma vida em sintonia com as leis cósmicas. Os gnósticos acreditavam que conhecer os elementos
era conhecer os fundamentos do próprio ser. Para eles, a iniciação espiritual era um processo de purificação e harmonização desses princípios internos. Não é à toa que o batismo usava a água, a Eucaristia, o pão, terra, e o vinho, fogo transformado, e a imposição das mãos evocava o sopro do Espírito, ar. Esses ritos são expressões simbólicas da reintegração do homem com os 4 elementos e, portanto, com o universo. A Igreja institucional, com o passar dos séculos, reduziu esses símbolos a rituais externos, esquecendo-se de revelar o mistério que eles carregavam. Mas o Evangelho perdido da criação nos recorda que os elementos não são apenas metáforas ou tradições antigas. Eles são portas vivas para o reino interior. Ao harmonizar a terra, a água, o ar e o fogo em si mesmo, o homem retorna ao equilíbrio original da criação. Ele deixa de ser fragmentado e volta a ser inteiro, refletindo novamente o Éden perdido. Esse é o segredo dos 4 elementos. Não apenas entender o universo, mas compreender que o universo está em nós. Entre todos os símbolos espirituais que atravessam as Escrituras, poucos são tão universais quanto o mistério da luz e das trevas. Desde o primeiro versículo do Gênesis, quando Deus diz haja luz, até as palavras de Jesus declarando eu sou a luz do mundo, vemos que a criação e a redenção estão intimamente ligadas ao despertar da luz. O Evangelho perdido da criação nos mostra que compreender essa dualidade é compreender não apenas a origem do cosmos, mas também a jornada da alma humana. A luz não é apenas uma realidade física, mas a manifestação do Logos em sua forma mais pura. É consciência, clareza, vida que irradia sem limites. Quando a luz se expande, ela revela, aquece e dá forma ao que antes estava oculto. No nível espiritual, a luz é o conhecimento da verdade, a lembrança de nossa origem divina. Por isso Jesus dizia: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir a luz não significa apenas aderir a uma doutrina, mas alinhar-se ao Logos que ilumina todas as coisas. As trevas, por outro lado, não são uma entidade independente, mas o estado de ausência da luz. Simbolizam ignorância, esquecimento, confusão e separação. Quando o homem se distancia de sua centelha interior, mergulha em trevas, não porque elas tenham poder próprio, mas porque a luz foi encoberta. É como o sol por trás das nuvens. Ele não deixa de brilhar, mas sua radiação fica oculta à percepção. Esse entendimento era central para os ensinamentos ocultos de Jesus. Ele mostrava que a batalha entre luz e trevas não acontecia apenas no mundo externo, mas dentro de cada ser humano. O coração é o campo dessa luta. A cada pensamento, escolha e palavra, decidimos se alimentamos a luz ou reforçamos as trevas. Por isso ele dizia que a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. A visão aqui não é apenas física, mas espiritual. A capacidade de enxergar a vida a partir da verdade divina. Nos textos gnósticos, como o Evangelho de Filipe, essa ideia aparece com grande força. A luz interior é a centelha esquecida que precisa ser reavivada. A redenção não é algo que virá de fora, mas o despertar daquilo que já existe em nós. A luz não precisa ser criada novamente, ela precisa ser lembrada. O esquecimento é a verdadeira queda, a lembrança é a salvação. O Evangelho perdido da criação nos revela ainda que a luz e as trevas cumprem um papel pedagógico na jornada espiritual. Sem conhecer as trevas, o homem não valoriza a luz. Sem atravessar o vale da ignorância, não reconhece a preciosidade da sabedoria. É por isso que Jesus permitia que seus discípulos passassem por provações, para que a chama interior fosse testada e fortalecida. A escuridão, nesse sentido, não é o fim, mas o desafio que nos leva a buscar a claridade com mais intensidade. É significativo notar que, nos primeiros capítulos da Bíblia, a luz é criada antes mesmo dos astros. Isso nos mostra que a luz verdadeira não depende do sol ou da lua, mas é uma realidade espiritual mais profunda, que antecede a própria matéria. Essa é a mesma luz que Jesus encarnou, a mesma que ele ofereceu aos homens como caminho de retorno ao Éden interior. O que muitas vezes foi ocultado pelas instituições religiosas é que essa luz não está restrita a um templo, a um sacerdote ou a um ritual específico.
ela habita em cada ser humano. Quando Jesus dizia, "Vós sois a luz do mundo", ele não falava em metáforas. Ele revelava que cada pessoa, ao despertar para sua essência, se torna um farol capaz de irradiar o Logos em sua vida e no mundo. As trevas, portanto, não devem ser vistas apenas como inimigas a serem eliminadas, mas como sinais de onde a luz ainda não foi despertada. Assim como um quarto escuro se ilumina com o acender de uma vela, a consciência pode ser transformada com um único lampejo de verdade. A sombra se desfaz quando a luz é revelada. A verdadeira missão do Cristo, segundo o Evangelho perdido da criação, foi justamente essa: trazer luz ao mundo. Não uma luz que brilha apenas em templos, mas que resplandece dentro de cada coração disposto a despertar. Sua mensagem não foi de condenação, mas de iluminação. Ele não veio para aumentar as trevas, mas para dissipá-las pela lembrança do que sempre fomos, filhos da luz. Assim, o poder da luz e das trevas não é apenas uma metáfora cósmica, mas uma realidade interior. Cada escolha, cada palavra e cada ato são sementes de luz ou de sombra. Ao reconhecermos isso, tornamo-nos responsáveis por nosso próprio universo interior. E é nesse reconhecimento que se encontra a verdadeira liberdade. Perceber que a luz não é algo a ser buscado fora, mas algo a ser revelado dentro. O Evangelho perdido da criação nos chama, então, a sermos não apenas buscadores, mas portadores da luz, pois, no fim, a maior revelação é esta: a luz da criação nunca se apagou. Ela apenas espera ser redescoberta em nós. Entre todos os ensinamentos que Jesus transmitiu, talvez o mais profundo seja aquele que se revela no silêncio. O Evangelho perdido da criação nos mostra que, enquanto muitos buscavam sinais externos, milagres visíveis e palavras retumbantes, ele apontava para um reino escondido dentro do próprio coração, o caminho do silêncio. Esse silêncio não é ausência de som, mas presença plena do Logos, da palavra criadora que habita em nós. O silêncio é o espaço onde a criação se manifesta em sua forma mais pura. Antes de haver palavras, sons ou imagens, existia o vazio fértil, a potencialidade infinita que precede toda manifestação. É nesse vazio que o homem encontra o ponto de contato direto com o divino. Jesus ensinava que, ao calar o ruído da mente e da emoção, o ser humano podia ouvir a voz da criação, aquele sussurro do Logos que guia, transforma e cria. Nos evangelhos apócrifos, o silêncio é constantemente associado ao conhecimento oculto. No Evangelho de Tomé, encontramos frases como: "Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino." Essa criança é a que ainda não foi moldada pelo mundo, que ainda percebe o universo sem ruído e sem preconceitos. É no estado silencioso e receptivo que a sabedoria do Logos se revela. O silêncio não é apenas contemplação, mas também ação. É no momento de quietude interior que o ser humano reorganiza seus pensamentos, purifica suas intenções e fortalece seu poder criativo. Quando Jesus retirava-se para lugares solitários, ele não buscava isolamento por vaidade, mas conexão profunda com o fluxo divino. Era nesse espaço de silêncio que as ideias mais transformadoras surgiam, que as curas eram preparadas e que a presença do Pai se tornava perceptível. O Evangelho perdido da criação nos mostra ainda que o silêncio é o antídoto contra as trevas internas. Assim como a luz se revela onde não há escuridão, o Logos se manifesta onde o ruído e o medo são acalmados. Em cada respiração consciente, cada pausa na mente agitada, a pessoa se reconecta com a essência da criação. É uma lembrança de que não somos meros espectadores do universo, mas co-criadores que participam do fluxo da vida. No plano interno, o silêncio permite que a voz interior se manifeste. Essa voz não é sempre audível como som, mas é percebida como intuição, insight, sensação de direção. É o Logos falando diretamente à alma, guiando decisões, fortalecendo escolhas e revelando o caminho de harmonia. Quando ignoramos essa voz, caminhamos guiados apenas pelo ego e pela rotina, desconectados da força que realmente sustenta a criação. Jesus, ao ensinar sobre oração, também enfatizava esse princípio. Ele dizia para orar em secreto, para não buscar aplauso ou reconhecimento externo. O verdadeiro encontro com Deus
acontece no coração, no espaço silencioso, onde a palavra humana cede lugar à palavra divina. O silêncio é a ponte entre o humano e o eterno, entre o finito e o infinito. As tradições místicas do Oriente e do Ocidente convergem nesse ponto. Na Cabala, o estudo profundo do nome inefável de Deus leva o praticante a momentos de contemplação silenciosa, onde a presença de Deus é sentida diretamente. Nas práticas do yoga e do taoísmo, o silêncio interior é cultivado para perceber a energia vital, o chi ou prana, que percorre todos os seres. Jesus resgatava essa mesma ideia, adaptando-a ao coração do homem e mostrando que a criação habita dentro de cada ser humano. O Evangelho perdido da criação também revela que o silêncio não é passividade, é ação concentrada, percepção elevada e consciência expandida. Ele ensina que, ao cultivar o silêncio, cada indivíduo começa a perceber as leis invisíveis da criação, tornando-se capaz de atuar de acordo com o fluxo divino. Nesse estado, a palavra que surge não é apenas som, mas força criadora, capaz de gerar transformação e harmonia no mundo. Por fim, o caminho do silêncio nos lembra que a verdadeira espiritualidade não depende de rituais externos ou autoridade humana. Ela se manifesta na intimidade do coração desperto. O homem que aprende a ouvir a voz interior descobre que a criação não está distante. Ela pulsa em cada célula, em cada pensamento, em cada gesto. Cada ser humano é, portanto, um templo vivo, um campo sagrado onde o Logos se faz presente. O segredo que Jesus transmitia através do silêncio é este: quem domina o silêncio interior, domina a própria criação, tornando-se consciente da palavra, do poder e da luz que habitam em si. Assim, não apenas se reconecta com o divino, mas também se torna instrumento da manifestação do reino, aqui e agora. Enquanto muitos buscavam sinais tangíveis da divindade, Jesus revelava que o verdadeiro segredo da criação reside na relação entre tempo e eternidade. O Evangelho perdido da criação nos mostra que a experiência humana, com seus dias, horas e anos, é apenas uma camada superficial da realidade. Por trás dela, existe o fluxo eterno do Logos, uma dimensão onde passado, presente e futuro se entrelaçam, e onde o homem pode acessar o mistério da vida plena. Na tradição hebraica, o tempo era visto como uma série de ciclos, desde a criação do mundo até os tempos messiânicos. No entanto, Jesus apresentou uma visão ainda mais profunda. O tempo não é linear, nem prisão para a alma. Ele é, antes, uma oportunidade de despertar. Cada instante carrega em si a possibilidade de reencontrar a eternidade, e cada escolha consciente é um elo que conecta o homem ao fluxo divino. Os apócrifos revelam que Jesus dizia: o reino não virá de maneira que se possa observar, nem se dirá, eis que está aqui ou lá está, porque o reino está dentro de vós e ao redor de vós. Essa passagem nos mostra que a eternidade não é algo distante ou reservado para o futuro, mas uma realidade presente que pode ser vivida no agora. O tempo, portanto, é a ponte que permite ao homem perceber a eternidade, mas não é a eternidade em si. O Evangelho perdido da criação ensina que o homem, ao permanecer preso apenas ao tempo cronológico, vive fragmentado. Ele se preocupa com passado e futuro, se apega a memórias e projeta expectativas, esquecendo que a vida acontece no instante presente, que é o ponto onde o eterno se encontra com o finito. A prática do agora, consciente e plena, é, segundo Jesus, a chave para transcender o tempo e tocar a eternidade. Jesus também relacionava o tempo à criação de maneira simbólica. Quando falou de semear, cultivar e colher, ele não falava apenas de agricultura, mas da ciclicidade da vida, da necessidade de paciência, crescimento e maturação. A eternidade não apaga o tempo, mas se manifesta através dele, como o sol que aquece as sementes enterradas na terra. Cada momento vivido com consciência desperta parte da realidade eterna dentro do homem. O mistério do tempo e da eternidade também aparece no simbolismo do relógio interior que todos carregamos. O corpo humano possui ciclos naturais, dia e noite, respiração, batimentos cardíacos, que refletem o ritmo do universo. Jesus ensinava que, ao alinhar-se com esses ritmos, o homem entra em sintonia com a criação, percebendo que o tempo não é um inimigo que nos limita,
mas um aliado que nos ensina a viver com plenitude. A Igreja institucional, ao longo dos séculos, muitas vezes apresentou a eternidade apenas como promessa futura, confinada a um céu distante. Porém, o Evangelho perdido da criação revela que a eternidade é agora, que ela se manifesta em cada respiração consciente, em cada ato de amor, em cada escolha alinhada ao Logos. Ao compreender isso, o homem percebe que não existe separação real entre vida e vida eterna. Tudo é um contínuo sagrado, onde cada instante é sagrado. A sabedoria oculta nos textos apócrifos também afirma que o tempo é um laboratório da alma. É nele que as experiências, desafios e encontros servem como catalisadores do crescimento espiritual. Cada dificuldade, cada alegria, cada relação é uma oportunidade de acessar a eternidade e manifestar o Logos dentro de si. Assim, viver conscientemente no tempo é despertar para o eterno que sempre esteve presente. Jesus ensinava que o verdadeiro mestre é aquele que compreende a elasticidade do tempo. Ele sabe que o passado é aprendizado, que o futuro é potencialidade e que o presente é a realidade onde se manifesta a criação. Esse conhecimento transforma a vida. O homem deixa de ser escravo do relógio, do calendário e da pressão do mundo e passa a ser co-criador de sua existência, participando ativamente do ritmo da vida e da eternidade. Por fim, o mistério do tempo e da eternidade nos mostra que o propósito da criação não é apenas existir, mas despertar para a plenitude do ser. Jesus veio ensinar que, ao compreender essa união entre finito e infinito, o homem transcende o medo da morte, a ansiedade pelo futuro e o peso do passado. Ele descobre que cada instante é uma oportunidade de tocar o divino, de sentir a presença do Logos e de experimentar o reino dentro de si. O Evangelho perdido da criação, portanto, nos convida a uma vida consciente, uma vida em que o tempo não é inimigo, nem a eternidade é distante. Quando alinhamos nosso coração, mente e espírito com o fluxo eterno, vivemos o mistério da criação em sua plenitude, percebendo que o agora é o portal pelo qual tocamos o eterno. Chegamos ao ponto culminante do Evangelho perdido da criação, onde o mistério que Jesus revelou se torna claro. O homem e a criação são um só. Não há separação entre o universo e o ser humano, entre o céu e a alma, entre o Logos e a centelha divina que habita em cada coração. Toda a jornada espiritual descrita nos capítulos anteriores converge para esta verdade fundamental. A unidade é o segredo mais profundo da criação. Desde o princípio, a criação não foi feita para existir isoladamente. Cada estrela, cada árvore, cada onda do mar é parte de um sistema interligado. E o homem, feito à imagem e semelhança do Criador, carrega dentro de si essa mesma interconexão. Jesus ensinava que compreender essa unidade é compreender o próprio propósito da vida, perceber que tudo o que fazemos reverbera no cosmos, que cada pensamento e cada ação são sementes lançadas no campo infinito da existência. O Evangelho perdido da criação revela que o homem, ao se reconhecer como reflexo do Logos, torna-se consciente de sua responsabilidade cósmica. Não se trata apenas de moralidade ou regras externas, mas de uma consciência profunda de que a vida é um tecido único. Quando alguém age com amor, compaixão e sabedoria, fortalece o equilíbrio do universo. Quando age com egoísmo, medo ou destruição, cria dissonância que repercute além de si mesmo. Jesus simbolizava essa verdade em múltiplas parábolas e gestos. Quando curava, ele mostrava que a energia da criação podia fluir através do homem. Quando multiplicava pães e peixes, ensinava que a abundância é um reflexo da harmonia interna e não apenas um fenômeno material. Quando falava sobre o reino de Deus, apontava para uma realidade que não está em templos ou cidades, mas na percepção consciente da unidade com toda a vida. A revelação final envolve também a integração de todos os elementos e forças que já exploramos. O Logos, a criação interior, os 4 elementos, a luz e as trevas, o tempo e a eternidade, o silêncio. Cada um deles é um fio que tece o mesmo tecido divino. O homem desperto percebe que não precisa lutar contra a escuridão, dominar o tempo ou forçar a manifestação da criação. Ele entende que basta fluir em harmonia com o cosmos,
reconhecendo a presença do divino em cada respiração, em cada pensamento, em cada gesto. Os textos apócrifos revelam que Jesus via essa unidade como a chave para a verdadeira liberdade espiritual. Quando a separação é percebida como ilusão, o medo desaparece. A morte deixa de ser um fim, tornando-se apenas uma transição dentro do fluxo eterno. As aflições se tornam oportunidades de crescimento e o amor passa a ser a força que sustenta toda a existência. A unidade do homem com a criação transforma a vida em um estado de plenitude contínua. Jesus também enfatizava que essa verdade não poderia ser imposta ou ensinada como uma regra externa. Ela é experiencial, descoberta na prática, na observação consciente e na conexão direta com o Logos interior. Através do silêncio, da meditação, da ação harmoniosa e do cultivo da luz interior, cada ser humano pode perceber a realidade da unidade. Esse é o caminho que o Evangelho perdido da criação apresenta. Um caminho de autodescoberta, onde o homem percebe que nunca esteve separado do Pai, da criação ou de si mesmo. A Igreja institucional, ao longo dos séculos, muitas vezes desvalorizou essa verdade em favor de doutrinas de autoridade e medo. Mas o Evangelho perdido nos lembra que o Cristo não veio para criar hierarquias, e sim para revelar que cada ser humano é um templo vivo do Logos. Reconhecer essa condição é despertar para a soberania da alma e para o poder de cocriar a realidade em harmonia com o universo. Em última análise, a revelação final é simples, mas profunda. O homem e a criação são um só fluxo divino. Cada respiração, cada palavra, cada escolha consciente é um ato de criação. O Logos pulsa em nós e através de nós. E a unidade não é uma meta distante, mas a experiência viva que pode ser percebida a qualquer momento. Quando o homem compreende isso, ele não apenas vive, ele cocria a realidade, reflete a luz da eternidade e participa da obra sagrada que começou no princípio. Assim, o Evangelho perdido da criação encerra sua mensagem com um convite. Desperte para a unidade, viva em harmonia e reconheça o divino que habita em você e em toda a criação. Este é o segredo que Jesus revelou e que a Igreja muitas vezes silenciou. A verdadeira criação não está apenas fora, mas dentro de cada ser humano. A eternidade não está distante, mas pulsando aqui e agora. O paraíso não foi perdido. Ele apenas espera que abramos os olhos interiores para reconhecê-lo.